Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo para criar conexões na nossa vida. Conexões com o que a gente acredita, com o que a gente lê, com o que a gente ouve e fazer conexões de verdade, conexões boas que nos ajudem a crescer, a melhorar e a trazer a nossa melhor versão. Tempos atrás escrevi um livro sobre a felicidade. Foi um tema que eu mergulhei bastante e logo em seguida eu percebi que para falar de felicidade a gente acaba esbarrando em vários outros assuntos e que muitas vezes as pessoas não são felizes por conta de um tema que na nossa sociedade ainda é tabu, a inveja. E aí eu fiquei mergulhando também nesse tema. Recentemente lancei o livro Alquimia da Inveja. E no bate-papo de hoje, eu trouxe dois amigos muito queridos e especiais para pensar um pouquinho sobre esse assunto que muitas vezes nos amedronta, nos deixa com aquela interrogação, porque a gente sempre fala da inveja dos outros, mas e a nossa inveja? O que fazer com ela? E o que será que é inveja na visão dessas duas pessoas que eu trago hoje aqui para pensar comigo, para criar novas conexões? A primeira convidada é a Kemi Salami. Ela é médica oftalmologista, cofundadora e responsável técnica pelo Cirurgia Center Hospital Dia em São Paulo, etnomédica, e tem mais coisas ainda. Integra diversos grupos de pesquisa e debates sobre a saúde e espiritualidade. É autora de artigos, capítulos de livros e doutoranda em antropologia social na USP. Uma voz muito importante quando o tema é espiritualidade, tradição iorubá e bem-estar, porque ela também é Ialorixá. Seja muito bem-vinda, Kemi. Muito obrigada, André. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Está preparada para falar sobre a inveja? Tô muito importante, né? A gente precisa fazer essa conexão. Seja bem-vinda mais uma vez, tá? Tô muito feliz de você estar aqui. E também o nosso outro convidado maravilhoso, que é o Vitor De Gasperi. Eu falo certo o seu nome? Sempre fico com essa dúvida. Não. Não? Olha só, que bom, corrigindo no ar. Tá certo. É que o Victor, ele é De Gasperi, Ah, mas não tem um acento no nome para ajudar. Entendi. E o nosso português nos leva a colocar essa tônica que você colocou, De Gasperi. Tá bom. Que é o tradicional, mas então é De Gasperi. eu não falo errado sozinho, né? Não. E pela nossa amizade, jamais seria um erro. Tá tudo certo. Vitor, ele é psicólogo clínico na abordagem junguiana, escritor, produtor de conteúdo. E em suas redes sociais, ele traduz muito da psicologia em reflexões acessíveis e que nos fazem pensar profundamente sobre a nossa vida emocional. Ele é autor de 3 livros e dedica sua carreira a ajudar as pessoas a viverem com mais equilíbrio e sentirem mais o seu poder de realização. Seja bem-vindo novamente, Vitor. Brinquei aí no início com você, mas sabe que é uma honra e uma alegria também te ter aqui comigo. É um prazer imenso, mais uma oportunidade de nós dois trabalharmos juntos e agora com a Kemi, que é uma honra também. Pelos currículos, o papo aqui vai ser profundo. Eu vou aprender muito. Bom, seja no campo psicológico ou no espiritual, a inveja é um tema que acaba levantando em todo mundo, no mínimo, uma curiosidade. Ou então, o que será que é inveja? Então, por isso que eu trouxe uma pessoa que se dedica à ciência de uma maneira afetiva, emocional, mas que também é um cara muito espiritualizado, e também a Kemi, que é médica, com uma visão totalmente científica, como a dos psicólogos, né? Claro. Mas com essa abordagem espiritual, que eu sei que vocês dois têm de alguma maneira, e Claro. a Kemi através da religião. Bom, aí eu quero começar a conversa ouvindo de vocês dois. O que vocês pensam sobre a inveja? Por favor. Vamos lá. É um tema bem complexo mesmo, né? Porque ninguém quer se assumir como invejoso, mas, na verdade, é um sentimento muito comum, né? Que a gente acaba, às vezes, até tendo de forma involuntária, vamos dizer assim. E, na nossa perspectiva da tradição iorubá, a gente vai olhar por 2 lados a inveja, tá, André? Então, a gente vai olhar
pelo lado de quem sente e pelo lado de quem é invejado. Né? Tá. A inveja ela é um dos sentimentos mais destruidor, de acordo com a nossa tradição. Tá. Né? Tanto para quem sente quanto para quem é invejado. E é um sentimento que deve ser trabalhado. Então, é importante a gente ter uma autocrítica, a percepção de que a gente sente inveja, para que isso seja trabalhado, porque a gente entende que ela traz também azar, traz má sorte, traz atraso para a vida de quem sente. Interessante, né? Talvez algumas pessoas que estejam aqui assistindo o nosso podcast, que já me acompanham aqui no canal, sabe que eu pertenço à religião tradicional do culto aos orixás, inclusive no templo em que Baba King e Yakemi presidem, né? E então a gente acredita mesmo que além de ser uma emoção, um sentimento, ela é uma energia. E uma energia que muitas vezes não vai estar tão clara, né? Uma energia sorrateira. Aí a vida começa a dar aqueles bolos, aquelas viradas, tá tudo bem, de repente começa a ficar tudo mal. Então, eu também acredito, acho que é importante a gente olhar não só para a inveja do outro, mas como um território nosso também, né? Uma possibilidade do nosso mundo interno. Mas e aí, Vitor? Essa possibilidade de mundo interno que é o que nos convida até para falar disso, né? Sim. Porque me fez lembrar de um livro importante, eu não vou arriscar dizer o nome do autor, mas pelo título a gente encontra, que é Inveja Criativa. Tá. Não conheço esse livro, hein? É fantástico, ele é de uma base da psicologia, talvez da filosofia também, mas vem desse lugar acadêmico, mas é fantástico por conta da função, né? Da função que a inveja pode ter no nosso autoconhecimento a partir do momento que a gente topa tomar posse da nossa inveja, né? E dedicar energia psíquica a ela. Tá. E é interessante que quando eu ouço a Kemi falando, as palavras não mudam no meu raciocínio também, mesmo indo para um lado mais psicanalista, mais junguiano da coisa, porque a gente pode alcançar essas dimensões de pensar em energia, de pensar na forma que isso de uma energia forte, né, que machuca interiormente, mas que também atrapalha o outro. Tem tantos conceitos também da psicologia que a gente vai entender. E é bonito você falar isso, porque no livro Alquimia da Inveja, quem fez o prefácio foi uma psicanalista. Sim. E ela fala que a inveja é uma pontada no peito. Exato. Quando você sente a pontada no peito, é quando você está sendo mordido pela inveja. Pois é, e pela função do desenvolvimento, é uma oportunidade, brincando com o termo, que veja como cabe aqui, sagrada, uma oportunidade sagrada de você se desenvolver e de você se melhorar. Porque numa naturalidade humanista, a gente não está olhando para a inveja como o lugar do pecado, necessariamente. A gente vai olhar na dimensão do autodesenvolvimento. Né? E nesse desenvolvimento, o que isso fala sobre mim? E aí a gente vai para a base do que eu estou comunicando sobre eu não estar me desenvolvendo, sobre eu não estar na direção que eu gostaria, eu não estar me realizando como eu gostaria. Porque, em geral, quem está no caminho, ou quem já alcançou, não vai ter esse olhar sobre o outro. Então, há uma pacificação a ser feita consigo mesmo. Para depois... Sim, até porque a inveja inevitavelmente vai nascer da comparação, né? Claro. Quando eu passo a me comparar com o outro, e quando eu passo a alimentar crenças de escassez, então só tem para o outro, não tem para mim. Sim. Eu não mereço, mas ele merece. Perfeito. Ele conquistou, mas eu não conquistei. Quando a gente pensa na inveja e pensa nesse lugar de que pode ser uma camada, que tem uma camada de transformação pessoal, fica muito rico. E fica melhor a possibilidade de lidar com ela. Não só com uma energia que a gente vai exorcizar e jogar fora, mas transformar o chumbo em ouro, né? Claro. É um processo alquímico, né? Sim, total. É um processo alquímico. Total. Na experiência de vocês agora, bem clínica, você como psicólogo, no consultório, no atendimento clínico, e você como médica, vocês ouvem muito essa coisa da inveja? É perceptível, né? Assim, claro que eu estou numa área médica que ela é muito técnica, não dá muito tempo de você se dedicar a uma escuta um pouco mais profunda, mas nas nuances a gente acaba percebendo. Porque agora me dei conta, né? Trazer num podcast falando sobre inveja, que a gente conhece como mal olhado, uma médica para falar sobre
o bom olhar, né? Sim. É a medicina em sua amplitude. Exato, exato. Mas eu acho também que a inveja, se ela não for bem cuidada dentro de nós, ela acaba virando um dragão que nos devora, né? Rancor, mágoa, ressentimento. Sim. Há muita associação, claro que num nível... já tem trabalhos sobre isso, mas acho que não são trabalhos afirmativos, né? Mas de relacionar as doenças com os sentimentos somatizados. Eu acredito super. Mais do que acreditar na ciência explicando, eu acredito mesmo. Eu acho que a gente somatiza as coisas, não tem como. Eu brinco na clínica, sempre falo assim, é uma úlcera menos. Depois que a pessoa chorou, né? Desabafou. Um nódulo a menos. A menos. E é interessante que você perguntou da experiência clínica. Isso, eu queria ouvir de você. E também da sua experiência como oraculista, porque você atende as pessoas com o jogo de búzios, né? Sim. Como oraculista, aí sim a gente acaba percebendo, né? E acho que uma tarefa difícil, né, quando a gente atende as pessoas, você sabe disso também como oraculista, é você conseguir explicar para a pessoa que parte do problema dela é o sentimento que ela tem. Isso o que está com ela, o que ela acredita, o que ela carrega. O que ela acredita, o que ela carrega. E também explicar para as pessoas que estão com alguns atrasos na vida, que muito daqueles atrasos dela energeticamente, ele vai ser explicado pela inveja que sentem dela. Então, tem muita gente que vem jogar e fala assim, então, fizeram trabalho para atrasar a minha vida. Aí eu falo para a pessoa, olha, você tem essa conquista, você é assim. As pessoas têm inveja de você. A inveja é o pior trabalho que alguém pode fazer energeticamente para atrasar a sua vida. E ela é contínua. Né? Então, e não precisa de elementos rituais, né? Não, ela é contínua. Então, é difícil você fazer um ebó, né? Um trabalho de limpeza, de retirada, para aquilo que está sempre contínuo. Você faz para um momento, para dar um alívio, para dar um suporte, né? E tem que ir refazendo. Agora, o Vitor vai falar da experiência clínica dele como psicólogo. Eu até imagino que ele vai dizer, emendando já no que você vai responder, uma coisa que eu e a Kemi enfrentamos e quem é oraculista enfrenta. A terceirização de um problema. Então, a inveja sempre vai ser do outro. A mágoa vai ser sempre do outro. O problema, a dificuldade vai ser sempre trazido pelo outro. E aí? E lá no seu consultório? Você lê minha mente, primeiro porque você também é um psicólogo, junguiano também, e porque nos damos muito bem também. Exato. E o que você está dizendo que você adivinhou, eu ia fazer uma provocação sobre a sua fala, sobre o seu exemplo, que eu pensei assim, e quem vai e fala, fizeram um trabalho para mim, e você vai falar, não, parece que não. Que pode ter, né, Kemi? Pode ter. A pessoa pode ser o próprio atraso. É isso no sentido, e não desviando da inveja, mas às vezes pensando que, às vezes a resposta que essa pessoa está fazendo de acusar a inveja é a projeção da inveja dela. Também deve ter muito essa projeção, né? Sim. Então é isso, o problema é o outro, foi o outro e não eu. Geralmente a vizinha, a sogra, o cunhado. Exato. São os campeões. No meu consultório é assim. E se colocar como invejado é um elemento narcísico, né? Total. Porque estão me olhando, estão me observando, estão querendo que sou eu, que eu tenho, né? Até no debate político tem essa coisa, né? Vão cobrar, vão taxar as grandes fortunas, né? Aí tá os seres humanos nas ruas falando assim, tô lascado, né? Essa dimensão narcísica que também vai discutir esse sentimento, né? Mas eu ia dar um exemplo didático de hoje eu atendi mais cedo e foi muito interessante que é um paciente muito simples do ponto de vista acadêmico mesmo. Ele não tem um estudo formal. Tá. Então está puramente inserido na atmosfera cultural dele, um paciente do Pará, de uma outra zona, de um outro centro, e ele estava me contando um caso de um sujeito que ele vem me falando já há alguns meses que só dá coisas erradas para ele, só dá coisas erradas, assim, o cara vai tentar fazer um negócio e acontece um problema, só tem dado problema. Ele fala disso porque o sujeito deve para ele está preocupado, ele está atento, mas foi incrível porque ele falou assim, hoje, hein, rapaz, deve estar acontecendo alguma coisa com esse cara. Ele vai ter que olhar para isso. Eu entendi a nuance que ele quis propor. Claro. Porque não é possível só dar errado as coisas dele. Ele colocou ali uma espiritualidade, um lugar energético de sugerir que isso tem. E quem é a gente para falar que não há qualquer coisa? Porque, né? E na dimensão, então, do consultório, muitas vezes a pessoa chega um pouco intimidada por esse lugar mais cientista, esse lugar mais
acadêmico, etc. E às vezes ela sai da posição que é ideal que ela esteja, que é da naturalidade e da espiritualidade dela. E acaba podando isso, às vezes até em respeito a mim, mas eu não quero que ela faça isso. Aí, às vezes, quer que ela seja ela, né? Seja ela. Aí às vezes eu até desconstruo. Parece que dá às vezes a sensação que ela tem medo que eu vou dar uma bronca, sabe? Tá. Assim, não tem nada disso, é vida concreta, mas né? é porque a gente projeta. Eu lembro de quando eu fazia psicanálise, mais jovem, e eu tinha muito receio do que minha psicanalista ia pensar da minha crença, da minha fé. Até que a gente desconstruiu juntos, claro, e era uma projeção minha. É um processo, né? Até porque qualquer analista, ele vai receber com muita cautela essa espiritualidade. E como eu disse no início, as palavras que você usou numa clínica, ao menos junguiana, cabem perfeitamente. Porque são as palavras como símbolo, né? Como signo. Sim. E aí, o que está acontecendo nos bastidores? Se essa energia cruzou ou não, não sei, mas... aí talvez procure a Kemi. Mas está tudo certo, porque o envolvimento de alguém que te procura, em níveis espirituais ou em níveis psíquicos, vão ser afetados. E dando certo, qual que a gente vai brigar com isso? Sim, claro. Tá tudo certo. E somos energia também, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente vive em tempos difíceis, né? Mergulhados em redes sociais, internet, que traz a comparação o tempo todo. Como é que vocês veem isso? Vocês acham... Quando eu escrevi o livro, eu tive acesso a uma pesquisa que dizia que nós nunca tivemos um tempo na sociedade tão invejoso como temos agora, por conta das redes sociais. Porque o nível de comparação aumenta, porque antes eu me comparava com o meu vizinho, com o meu coleguinha de escola. Agora eu posso me comparar com um astro de Hollywood e achar que a minha vida tem que ser aquilo, né? Sim. Como é que vocês veem isso? Eu percebo que uma coisa que apoderou isso foi essa síndrome de pequeno poder mesmo, assim, porque você tem o seu perfil, aí você tem o seu nome, aí você faz um comentário. De vez em quando a rede social vai falar, opa, esse comentário é inadequado. Ela tá me olhando, ela tá me dando moral, ela tá dizendo se eu posso ou não, ela tá me vendo. Eu sou visto. Os likes é uma simbologia de ser visto. Sim. E eu fico pensando assim, até na conversa de texto que aparece assim, visualizou, né? Leu. A pessoa fala, ele leu minha mensagem. Quem disse que ele leu? Ele apareceu um tiquezinho lá de que alguém abriu a janela, mas quem disse que leu? Então, há uma leitura pelos números de que essa pessoa está realmente sendo vista, percebida, olhada. Isso alimenta ego, alimenta narcisismo, faz com que eu me sinta menos medíocre, de repente, na minha vida, faz eu me sentir menos volátil na minha vida. E do outro lado também, quando você não responde. Exatamente. Aí você põe o outro num lugar pequenininho, né? É quase um deus. Que poder. Um soco narcísico, né? Porque você imagina isso. A vida, em geral, ela tem um significado de uma amplitude curta. Eu sou significante para minha família, para alguns amigos, para os pacientes. Para meus pacientes, mas vai também diluindo. Eu sou menos prioritário na vida de um paciente do que a esposa dele para ele, enfim. Claro. A gente não tem tanto significado assim. E se a gente some do mapa, tem 1000 pessoas incríveis para aparecer no nosso lugar. É isso. Né? Então, essa comparação... E vivemos menos do que uma sacolinha plástica. Umas 3 vezes, eu acho. Né? Vamos facilitar as coisas. Tem esse meme, né? Ela também assiste meus bisnetos e eu tô aqui. Já fui, né? É isso. Então, acho que a comparação está nesse lugar de... as angústias maltratadas, elas buscam vaidade, né? Uma angústia não resolvida busca vaidade, porque... é o prazer de me sentir alguma coisa que combate também a sombra do que eu sou. Por isso que as pessoas que se destacam também acabam despertando esse fantasma, esses monstros no outro, né? Sim. Se você tem sucesso, independente de se destacar na mídia, não estou falando desse sucesso, não. Você é um psicólogo bem-sucedido, ela é uma médica, uma Yolirixá bem-sucedida, eu sou um astrólogo bem-sucedido. Acho que isso mexe também com a fantasia do outro, porque o outro sempre vai imaginar uma situação, uma realidade que só existe na cabeça dele, né? E o invejoso principalmente, né? Sim. Eu não sei a Kemi, mas eu sinto muito facilmente, eu não sei se a palavra pode ser definida como a inveja, pode ser, mas a gente sente ataque. Sim. A gente sente pressão, né? Como se... às vezes, por exemplo, você tem seu canal do YouTube, eu também tenho o meu. A gente fez um vídeo com as melhores das intenções. Não tem uma coisa que ofenda alguém. Você só quer o bem das pessoas. Você só está dizendo coisa. Vamos crescer, vamos ficar felizes. Exato. No final dos meus vídeos eu sempre falo,
seja feliz, estamos no caminho certo. Falei, não tem um pecado nessa frase. É uma frase incrível do bem, e alguém vem e fala assim, que texto vazio. Mas que perda de tempo. Não, e aí todo mundo pensa, né, Kemi? Você vai poder também falar disso. Porque no meio esotérico é todo mundo muito legal, todo mundo muito espiritualizado. No meio psicanalítico, psicológico, é todo mundo muito trabalhado. No meio das religiões, das tradições, todo mundo iluminado. E é todo mundo iluminado, Kemi. E é de onde a gente mais sofre ataque. Não é? Você sente isso também? Com certeza. Os maiores haters são do pessoal da própria tradição. Comunidade, né? Da comunidade. Mas eu acho que, na nossa visão, pelo menos, né, como é que a gente vê isso? É isso que você falou. Pô, tô fazendo um conteúdo legal para ajudar as pessoas, né? Benéfico de várias formas. A gente vê como a dificuldade que as pessoas têm de aplaudir o que o outro faz de bom. Sim. Então, é uma dificuldade de aplaudir, de conseguir celebrar a sua vitória, celebrar o seu sucesso, celebrar o que você está fazendo de bom. Vocês já tiveram essa sensação de estar num momento muito bom ou de realizar uma coisa muito legal, que era muito importante, muito bacana, um momento ímpar, e você sentir essa onda de que não está ninguém ali torcendo, aplaudindo, te incentivando muitas vezes? Eu já senti muito. Já? Eu já senti pela... O que mais me expôs primeiro foi a literatura. Os livros. Foram os livros. Tipo, os eventos sociais, por exemplo, vieram antes de eu estar falando como psicólogo. E eu percebo até hoje as pessoas que eu mais esperei, as pessoas que eu achei que estavam na primeira camada da importância, não se aproximaram desse meu momento. Assim. Meu primeiro livro foi muito marcante. É o primeiro, essa coisa assim. Claro. Que é um sucesso pra gente, acima de tudo, né? É um sucesso pessoal, né? Porque não é só lancei um livro, entrei no mercado, tô fazendo alguma coisa. Assim como um primeiro paciente, uma primeira experiência. E eu sentia que, assim, tem tanta gente... Hoje a gente tem mais público, mas tem tanta gente falando coisas bacanas pra mim, e as pessoas que estão realmente ao lado... mas nunca nem pensaram, nunca nem visitaram o meu trabalho. Assim, tem gente que nunca nem abriu um livro meu. E eu percebo que não bate um pouco a ideia de vínculo com aquele lugar. Tá. Não dá para generalizar, mas eu percebi muito isso. E fiquei questionando por que as pessoas próximas, em geral, fazem isso. São as pessoas que mais me conhecem. E por que as pessoas mais distantes, que às vezes é um público anônimo, tipo assim, tá comprando passagem para ir pro seu lançamento e te conhecer, etc, né? Isso mesmo. Talvez porque quem conhece e aí não dá tanta... Sabe dos bastidores. Sabe dos bastidores, né? De repente eles não estão fazendo nada de errado. Mas é porque a gente também representa uma fantasia para as pessoas distantes, como você disse. Claro. E uma fantasia que é sempre uma projeção da pessoa. Claro. E o Vitor, o André e a Kemi social... é diferente do que a gente no nosso mundo mais íntimo. O seu paciente ou o paciente dela imaginam coisas de vocês. Sim. Que a gente até tem que deixar de lado. Sim. Né? Sim. Então, o outro está sempre projetando. E a gente recebe, então, o conteúdo do outro projetado em nós mesmos, né? Então, é complexo. Eu quero pegar carona no que você está falando, mas antes eu quero ouvir a Kemi também, né, Kemi? Porque o que você acha disso, assim? Já passou por isso também? Com certeza. É mais ou menos a mesma história que ele, né? Então, a primeira vez que eu apareci em alguma mídia, né, como médica, assim, fui falar de blefarite, de conjuntivite, eu percebi que eu perdi seguidores na minha rede social de pessoas que eram meus colegas de profissão. Nossa, olha que exemplo. Meus ex-alunos, que eram meus ex-colegas, assim, de residência. Muitos pararam de falar comigo. Então, fica essa questão. Por quê? Porque o sucesso ofende. Claro. Assim como a liberdade ofende também, né? Sim, a liberdade... A liberdade e o sucesso ofendem muito as pessoas. E eu quero pegar carona nisso porque olha que legal você trazer esse ponto, Vitor, e você também. Ano passado teve a Bienal do Livro em São Paulo, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Vitor. E foi quando eu lancei o livro da Felicidade, junto com um evento super bonito com a Monja Coen. E para mim aquele evento foi muito importante porque a gente está aqui quebrando barreiras, né?
E para mim é um lugar muito delicado, porque a astrologia, o tarô, assim como as religiões de matriz africana, sofrem preconceitos. Então, por exemplo, a Bienal sempre foi um evento que abria suas portas para os estudiosos, doutores, cientistas, né, os literatos, né? Então, um astrólogo e falar de felicidade junto com a Monja Coen foi quebrar uma barreira que não é só para mim, para todo um conjunto, uma classe, né, uma comunidade. Sim. Bom, e eu estava muito feliz. Eu acho que esse foi um exemplo muito como você trouxe do primeiro livro, da sua aparição. E quando eu desci daquele evento, quando eu desci do palco, foi de um deserto, assim, porque as pessoas que eu imaginava que estariam ali compartilhando daquilo comigo não estavam. Olha só. Foi de uma solidão gigantesca. E foi nessa noite que eu comecei a pensar o livro da inveja. Olha. Eu quero dizer em minha defesa que eu estava. Não, você estava. Eu te encontrei logo em seguida. Você foi fofo demais, não, tá né? Bom. Não, tudo bem, você está perdoado. Mas o sentimento desértico, né? Ele é profundo. Profundo, né? Porque eu falo, poxa, cadê as pessoas que precisavam mesmo compartilhar aquilo comigo? Porque também não era uma vitória só minha, assim como não é uma vitória sempre solitária, você lançar um livro, você, né, tem um caminho que se faz. Então, ali foi uma coisa bacana, porque ali foi a semente que eu comecei a pensar sobre a inveja e nasceu o livro Estamos Aqui. Que fantástico. Olha que legal. Eu acho que é um pouco do que a psicologia fala, de transformar, né, esse chumbo em ouro. Eu ia fazer esse comentário, porque então, eu testemunhei essa experiência. E foi nessa experiência você, por exemplo, me convidou a gente foi dar um abraço e ele me apresentou a Monja, por exemplo, que foi muito legal, uma figura que a gente admira, curiosa, né, que a gente assiste, eu achei muito legal conhecê-la. E olha o quanto que o olhar atento e a gente se magoa, a gente se chateia, mas o olhar de que eu instrumentalizo isso como adubo mesmo, né, para alguma coisa que me faz progredir. Nasce o livro, nasce a amizade, os encontros, nasce um momento como esse, e um efeito borboleta imenso, né, de coisas, e a coisa parece genuína, se conecta. Porque você falou da Bienal abrir muitos espaços, e o que eu vou falar não é uma crítica negativa, mas é uma coisa do capital, que é porque isso gera um grande público. Não sei se tem um lugar, eu acho que cada vez mais tem, sendo honestamente, acho que tem um trabalho lá para que isso aconteça, dando só esse exemplo, né? Sim. Mas eu acho que estão abrindo espaços mais humanistas mesmo, as pessoas, independentemente de quanto público essa pessoa vai trazer ou não. Mas é interessante quanto a gente tem que passar, primeiro, dessa barreira, que é da vaidade. Quanto o público traz? Primeiro você traz quantos seguidores você tem? Começa por aí, né? Hoje você vale pelo tanto de seguidores e visualizações. Então, primeiro você traz o seu público, você fala o que você traz as pessoas, depois você fala o que você tem que falar, nem que seja bobagem, né? Tem uma coisa assim. E está se abrindo um espaço, não estamos aqui falando de mercado, né? Vamos para a inveja, mas está se abrindo um espaço para que as pessoas possam falar e brilharem antes de serem reconhecidas, para que a partir dali serem reconhecidas. Esse é um exercício que eu tenho que olhar minha vaidade e falar assim, eu vou permitir que essa pessoa se expresse antes dela ser uma vantagem para mim, antes dela significar um network bom para mim, porque isso é incrível. Então, a cadeia, acho que da reflexão sobre a inveja, nem que seja por vias comerciais, ela ganha uma proporção absoluta. Mas no mercado que a gente transita, o capital é onde mais tem a inveja. Sim, claro. Você causa problemas se você faz sucesso. Né? Eu percebo pelos lugares que eu tenho andado nos últimos anos, e eu quero até ouvir de vocês isso, se você não faz sucesso é um problema, e se você faz sucesso também é um problema. É que o primeiro opção é um problema descartável, sabe assim? E no outro tem que te aguentar. Boa, Vitor. E aí como é que faz, né? Quem me tem a solução? Vamos lá. Tenho certeza. E a linda. Bom, a gente está falando muito da inveja dos outros, né? Que a gente recebe dos outros e o quanto a inveja pode nos magoar, nos ofender também. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente vive ressentido, né? A gente vive triste e a vida é muito mais. Mas e a nossa inveja? O que a gente faz? Como é que a gente lida? Vocês já sentiram inveja? Porque eu já.
Ah, sim, né? Acho que... Em vários tempos, em várias fases. Sim. Acho que é difícil, assim, diferenciar, né, aquela inveja, a inveja mesmo, acho que precisa de uma bela autorreflexão, né, de uma ajuda. Se você está sentindo inveja mesmo, ou se você está querendo alcançar aquilo também, né? Não sei, para mim parece que tem, assim, uma diferença. Mas, olhando do ponto de vista da espiritualidade, né, do que a gente acredita e tudo, é muito, muito fundamental a gente trabalhar para evitar esse sentimento, porque quando você sente inveja, na verdade, você está querendo que a pessoa não tenha aquilo que ela tem. Então, você quer destruir aquele sucesso. E quando você manda essa mensagem para outra pessoa, você está mandando energeticamente essa mensagem para o seu Ori, que é a sua individualidade, a sua energia vital, o seu orixá pessoal. Então, isso te traz um atraso. Você está mandando a mensagem de que aquele sucesso ele não é bom. Ele não é bom para aquela pessoa, por que ele vai ser bom para você? Então, nossa, ótimo essa forma de olhar também, né? Sim, é uma forma bem interessante. Então, você manda essa mensagem para a sua energia, falando, olha, aquilo ali também não é bom. Por isso que é um grande atraso de vida sentir inveja. Claro. Porque eu acabo me contaminando. Sim. Faz todo sentido, né? Sim. Sabe que escrever esse livro também foi um baita exercício. Porque eu tive que esbarrar em questões minhas, né? Claro. Vocês, quando estão atendendo, ou quando você está escrevendo, eu sei que a Kemi escreve, mas você ainda escreve coisas mais científicas. Espero que ela escreva... Não que o que a gente escreva não seja científico, Vitor. Espero que ela seja mais humilde, né? E venha pro nosso quintal. Pro nosso quintal. Escrever uma coisa mais, assim, né? Mais simples. Mais ser humano mais médio, assim. Né? Tipo você, né? Tá ótimo. Bom, não, mas é porque eu acho que quando a gente escreve sobre humanidade, sobre comportamento, sobre tudo que a gente gosta, espiritualidade, não tem como, autoconhecimento, não tem como isso não esbarrar em você. Você consegue escrever um livro que aquilo não faça parte do seu dia a dia? Porque às vezes eu fico pensando, vejo tantos discursos que não condizem com a realidade, muitas vezes, das pessoas, e quando eu só escrevo motivado por algo que faça sentido para mim. Então, escrever qualquer tema relacionado ao comportamento, autoconhecimento e espiritualidade, inevitavelmente vai esbarrar em coisas minhas. Sim. Você sente que é assim? Absolutamente. Eu acho que todos os temas vão esbarrar, especialmente, então, se a gente está dando nome às coisas, né? Sim. Sobre a questão interior. Eu acho que algum tom de superficialidade que a gente percebe em algumas expressões, em alguns discursos, está justamente aquela pessoa que não está se envolvendo humanamente com o discurso. Porque ela coloca uma blindagem onde ela fala do outro com essa exatidão do que ela já é e muitas vezes não é mesmo, né? Isso me fez lembrar quando alguém fala assim, existe alta na psicanálise, né? Existe alta na terapia profunda e tal. Eu falei, bom, existe quando você ficar perfeito. Quando você ficar perfeito, a gente... Aí tchau, né? Tchau. E que quando, né? Nunca, claro. Então, se a gente, os grandes estudiosos, estão lá olhando e falando assim, não vai ter fim. A gente não vai acabar esse trabalho. Como que alguém se coloca numa arrogância de achar que fez o trabalho e está aqui para ensinar? Fragmentalmente. A gente sabe coisas, concluímos coisas, ensinamos coisas. Claro. Mas numa identidade maior... Que espécie de defesa é essa que você está impondo sobre si mesmo? Então, tudo que eu acho que nós todos escrevemos, a gente se vê um pouco. E até no que a gente diz em atendimento. Sim. Não chegam para vocês, às vezes você brigou com a sua mãe, com seu pai, ou você está preocupado com um baita problema naquele dia. Sim. Vai um ser abençoado falar com você e pedir conselho sobre aquele ponto, exato. né? Famosa sincronicidade, né? Isso. Sem dúvida. E eu esbarro, respondendo a pergunta diretamente, eu esbarro em muitas questões minhas e já me esbarrei na inveja, não escrevendo, mas refletindo sobre o meu trabalho. Certa vez eu vi alguém que conquistou uma coisa que eu queria alcançar e aí eu não vou dizer que eu consigo dominar esse 100%, acho que seria uma arrogância, mas eu consegui imaginar assim, poxa, essa pessoa merece. Ela mandou bem, assim, sabe? E esse sentimento que eu tô sentindo, para mim, vai ter que ser de adubo. Vou ter que adubar a minha vida
E eu lembro que nesse dia eu fiz uma revoluçãozinha assim, no meu trabalho, de construir outra coisa. Não, que é transformar a inveja em admiração, que aí é mais legal. Aí é a sua capacidade de aplaudir o outro, de reconhecer que o outro foi melhor que você naquele momento, que ele teve melhores oportunidades do que você naquela fase. E porque cada um é um, né? Exato. Eu acho que quando você está na sua tarefa, que a gente também na psicologia analítica vai chamar de individuação, né? Você está fazendo o seu processo. Se você sabe que você está no seu processo, você fica em paz sobre o processo do outro. A questão é que quando você está se traindo, você está fora da sua harmonia com você mesmo, aí você se perturba com o que o outro está fazendo. Mas se eu sei que eu estou aqui e esse é meu processo, estou seguro que esse é meu processo, e o outro já está lá, mas eu estou consciente do meu processo, eu falo, então não era para eu estar lá ainda, porque eu entendi o meu. Claro. Se eu entendi o meu, o do outro é o outro e o meu é o meu. E isso é incrível. A autoconsciência como manejo de não precisar implodir o outro para aprender alguma coisa, para inspirar, né? Eu acho que seria até legal, Kemi, você explicar pra gente, até para quem está assistindo, ouvindo a gente, a concepção de Ori e de destino. Porque eu acho que isso, dentro da nossa religião, vai de encontro com muitas coisas da psicologia junguiana. Com certeza. Por isso que, para mim, a religião tradicional dos orixás, que é diferente do candomblé, que é diferente da umbanda, fez tanto sentido para mim e faz, né? E depois que você falar um pouquinho de Ori e destino, pra gente fazer esse gancho com a psicologia. É muito legal, ótimo. Adorei a sua fala, que acho que por aí, né? É por aí. Esse é o trabalho que a gente incentiva, né, as pessoas que estão ali no templo a fazerem nessa autocrítica. Essa transformação íntima, né? É muito, muito legal. Então, quando a gente fala de Ori, Ori significa o quê? Em Yorubá, Ori significa literalmente cabeça. Tá. Né? Só que a gente está falando, existe Ori Ode, que é a cabeça física, e Orinu, que é a cabeça interna. Então, a gente está falando da nossa energia vital, o nosso orixá pessoal. Então, o André tem o dele, né? Cada um tem o seu. Você tem o seu, o Vitor tem o dele. Isso, cada um tem o seu. Tá? Então, o seu Ori é seu, o meu é meu, o dele é dele, e a gente escolhe antes de nascer. E atrelado ao nosso Ori, a nossa energia vital, a gente tem o nosso destino a cumprir. Tá? Claro que a gente não vai falar de fatalidades, de um destino imutável, né? Mas cada um tem o seu caminho. Tá? Então, a gente trabalha, inclusive em processos iniciáticos, a possibilidade de trilhar o nosso destino da melhor forma possível. Por isso que a gente cultua Ifá Orunmila, que é a divindade do destino, para que você consiga cumprir o seu caminho da melhor forma possível. E se o seu caminho ele não é um caminho tão favorável, porque existe isso, né? Existe o Ori Buruku, que é o Ori azarado, vamos dizer assim. O Ori do invejoso. O Ori do invejoso. Você trabalha ele espiritualmente para que favoreça você conseguir seguir um caminho melhor. Mas, claro, sempre tudo pautado na mudança de comportamento. Né? Então, isso é uma das coisas que eu mais admiro na nossa tradição. É que a gente não terceiriza. Então, a gente não terceiriza para a vida, a gente não terceiriza para os parentes e nem para os deuses, para os orixás, para os ancestrais. A gente não terceiriza. Tem uma, desculpa interromper, tem uma, o que você está me dizendo é que tem uma relação com o concreto, com o terreno absoluto, né? Totalmente. Fantástico. Com a forma que você se coloca. Então, eu sempre converso com as pessoas, né, que vão entrar, eu falo, olha, você está disposto a fazer uma reforma interna? Se você não estiver disposto a mudar a sua forma de se colocar no mundo, é melhor não cultuar, porque não adianta. Sim. O compromisso ele é interno, acima de tudo, como na terapia. Sim. Não é falar assim, eu vou no psicólogo, tá tudo certo. Sim. Não, você vai no psicólogo, mas o trabalho todo é seu. Claro, a missão é se responsabilizar pelo que é seu, cada um com o seu processo, né? E tem uma coisa que eu acho que fiz uma ponte aqui com o mundo junguiano, quero que você diga se faz sentido, Vitor. Quando ela fala que a gente escolhe o nosso Ori, nosso destino, mesmo que isso não esteja consciente pra gente. Claro. Não é o Jung que diz que a gente nasce e a gente não nasce uma folha em branco? Opa, absolutamente. Que tem ali, né, todo um
um campo simbólico, inconsciente. Sim, sim. Não, e primeiro que o analista ele aprende a perceber até suas próprias emoções para entender o que ele está se relacionando. Eu fico encantado ouvindo isso, porque eu acho muito legal. É demais. É muito legal. Você vai nos festivais, quando você faz uma iniciação, acho que isso até a Kemi pode falar melhor do que eu, por conta de ela estar nessa tradição desde que ela nasceu. Mas eu sinto, Kemi, que nas nossas iniciações, a gente não inicia fora para alguma coisa. Você desperta uma camada interna que muitas vezes você nem percebe de imediato. E você vai se modificando. É como se fosse descascando uma cebola. Sim, sim. É isso que é num plano sutil, né? Então, é a possibilidade de você tomar as rédeas. É a energia que facilita você tomar as rédeas, né? Mas você que vai ter que tomar. Mas, exato, assim, é num plano sutil, é para você, né? É muito interno. Olha, pessoal. por exemplo, eu tô lembrando aqui que a gente tá falando de inveja, né? E às vezes a inveja vem de um jeito, tá sempre muito oculto, muito sorrateira, mas às vezes ela vem de um jeito muito agressivo. Eu lembrei de Baba King dizer o seguinte, por exemplo, Vitor, olha que lindo isso. Um dia ele estava numa palestra e ele falou assim, por que a gente cultua o Exu? Aí todo mundo fala, né? Para quebrar a inveja do outro, para me proteger de assalto. Enfim, vão falando mil coisas, né? E aí ele fala assim, a gente cultua o Exu para ter disciplina e para que ele não deixe que o outro desperte o nosso pior. Então, acho que por aí dá para entender um pouco, né, de como os iorubás lidam com essa religiosidade, porque é parte do dia a dia deles, né? Sim. Não tá fora, não tá lá, não cultua Exu simplesmente porque ele vai me livrar de um mal, mas é do meu mal interno, principalmente, né? Perfeito. Não, eu acho incrível que se alguém chega para mim, como paciente, depois de ter trabalhado com você, tudo isso que você explicou pra gente, eu vou falar, que maravilha, e vambora. Vamos em frente, né? Porque a missão é você tomar as rédeas e tá bem e se responsabilizar pela sua parte, né? Fazer o banho, ritual, fazer o ebó, rezar, usar a figa, mas fazer a sua parte também. Sim, porque de verdade, do ponto de vista analista, claro que aí a vertente junguiana tem uma certa diferença da clássica psicanálise, mas ela vai celebrar esses cultos, como tá te fazendo bem? Ah, tá. Nossa, então faz mais. Faz mais, vai em frente, continua. Né? E você falou da folha em branco, o Jung vem muito forte com a questão da ancestralidade, aí que ele vem do inconsciente coletivo, mas aí ele está até abrigando a questão terrena mesmo, múltiplas gerações que vão formando o inconsciente coletivo. Mas ele era de uma família, acho que era protestante. Sim. Né? O pai dele era pastor. Pastor. Né? E ele nunca construiu o pensamento em oposição a isso. Ele contemplou isso de uma forma que ele não conseguia dimensionar na teoria. Até porque, por exemplo, o conceito da sincronicidade, que vai substituir um pouco a palavra da coincidência. Não é coincidência, tem sincronicidade. Ele vai falar que tem um monte de inconsciente se mexendo e que gera encontros que a gente não esperava. Mas, de alguma forma, ele está expressando assim, tem algumas peças que eu não consigo dar nome. Tem algumas peças que eu não vou conseguir definir aqui exatamente o que é, mas tem coisas que acontecem. Ele deixa esse espaço na teoria, ele não conclui nunca a teoria dele, fica uma certa reticência sobre as coisas. E a própria teoria dele foi se construindo, né? Quando a gente estuda o Jung, ele volta às vezes, fala, não, aquilo que eu disse, aquilo que eu falei, eu estou revendo, é muito legal. Empiricamente, né? O livro vermelho são sonhos dele, né? E aí, isso me fez lembrar que os pós-junguianos seguiram essa tendência, então isso continua contemporâneo, essa abertura. E hoje eu ouço, inclusive já ouvi da minha terapeuta falar assim, Vitor, tem coisas que talvez a nossa psicologia ainda não dá conta. Perfeito. E ela não está sugerindo o que dá conta, mas ela está falando, tem um espaço aqui que é misterioso, que a gente não precisa nem arriscar entender, é da humanidade, mas sem dúvida colocando as ordens psíquicas ou espirituais que se pensa em colocar, você organiza o ser humano melhor. Sim. E se ele está mais organizado, ele pega até esse invisível que ele nem reconhece muito bem e faz de alguma coisa potência. Sim. Né?
Então, que é a alquimia, né? A questão criativa que a gente está falando. A gente sabe que a inveja está em todos os lugares. A gente fala muito da inveja do vizinho, no trabalho, dos colegas, dos parceiros. Mas e quando a inveja nasce da família? Quando a inveja nasce daqueles amigos? Porque às vezes a gente pode estar com um amigo super legal, bacana, e a inveja brota ali no meio dessa relação, porque afinal somos humanos. Queria partilhar com vocês um pouquinho disso. Vocês acham que é só pôr o limite? Como que é construir essas relações? Né? A gente sabe, você como Yalorixá, você como psicólogo, a inveja às vezes está na relação do pai e o filho, né? Da mãe e a filha, e por aí vai. É muito comum, né? Você ouve bastante? É muito comum. Às vezes a pessoa não está se dando conta, mas pela história, né? Você vai percebendo e vai acompanhando. E é muito complexo abordar, pelo menos na minha posição, né? Como oraculista, abordar diretamente. Então, acho que a sua mãe está com inveja de você. É complicado, Sim. É um terreno muito delicado. E também tem uma questão que a gente, dentro da tradição dos orixás, a gente é totalmente progressista. Então, assim, eu não quero que o meu cliente, né, o meu devoto ali, o consulente, eu não quero que ele deixe de fazer sucesso para parar de incomodar, seja lá quem for. Né? Então, na verdade, acho que dá para a gente falar que dentro da tradição a gente vai trabalhar muito mais nesse plano sutil de tentar neutralizar o que vem de energeticamente ruim, dessa inveja próxima, contínua. E, claro, tentar ajudar a pessoa de alguma forma a se blindar, né? Se Sim. blindar num plano consciente, mas aí já fica um pouco mais difícil. Porque aí também entra numa questão de ancestralidade, que a gente tem que honrar a nossa ancestralidade. Exato. E é um trabalho muito profundo. Como é que você perdoa um pai ou uma mãe invejosa? Sim. Pai e mãe narcisistas. Como que perdoa alguém continua, então, né? Sendo invejoso. Tá? É muito comum, na minha experiência, ver essa relação de pai e mãe com filhos. Para mim, eu identifico aí as invejas familiares. Claro que tem outros tudo níveis, é possível, né? Tal, sim. Mas essa é comum vir. E eu acho que a projeção está... acho que ali tem muitas inconsciências. Primeiro, tem uma identidade ali de encontrar algo que vem de mim, tem aí esse lugar narcísico, mas que de repente está melhor do que eu. Pronto, já deu um caos. E de repente está melhor do que eu, porque eu alimento, né? Eu que dou a comida, eu que dou que nutro, exato. E tem uma revisão, acho que todo pai e mãe, imagino que ao longo do tempo faça uma revisão da sua própria infância, sua própria adolescência, ao ver um filho se tornando um adolescente, ao ver o filho se tornando um adulto. De repente, das amarras que você tem, você pode projetar aquela projeção até tóxica de querer que o filho seja exatamente o que você gostaria, como uma extensão narcísica também, de que aquilo vai ser o meu projeto, né? Tem que ser do jeito que eu quero. Eu não abro mão, é meu projeto. Tem outro nome, é meu projeto. É a forma, talvez, de se defender da inveja. Para eu não atacar, eu vou fazer disso uma extensão do meu gozo. Vou fazer disso uma extensão do meu prazer. Vai ser meu e meu projeto. Porque tem mãe e pai que parece que vive a conquista do filho mais do que o próprio. Sim. Não é? Sim. É uma maneira deles tentarem curar as próprias frustrações. Exato. Só que muitas vezes coloca a rédea, que era para ser em nós mesmos, né, no outro. Né? Acaba querendo controlar o outro. E aí você vai ver filhos rebeldes, você vai ver filhos, às vezes, muito depressivos, porque acabam ficando cabisbaixos com isso, né, controlados. E aí são filhos ingratos, filhos insatisfeitos, etc. e tal, né? Então, essa relação é complexa, tem essa projeção de poder, tem essa projeção de gênero, muitas vezes. E aqui, num pensamento rápido, eu acho que eu encontro mais mães em relação aos filhos do que pais. E talvez isso se explique porque as mães, em geral, estão num caminho de repressão muito maior do que os pais. Elas então, vivem muito mais a vida do marido, dos filhos, né? Elas abrem mais mão da individualidade delas no percurso, ao ponto de terem mais conteúdos muito mais mal resolvidos, e às vezes isso acaba atacando a outra geração. Os pais, por uma questão machista, mesmo cultural, muitas vezes estão realizados, fizeram tudo o que queriam, continuam fazendo, sabe assim? Se até às vezes a mulher está grávida, acaba de ter filho, o cara continua fazendo. Mas não pode ter inveja, por exemplo, da juventude?
Absolutamente. Também tem isso, não tem? Claro. Da juventude, da beleza, da energia. Da oportunidade, digamos, da virgindade do mundo. Porque eu ainda não conheço essa maldade, eu não conheço esse espaço. Aí sou eu que tiro essa virgindade. Eu que vou lá e vou falar para minha filha o quanto que a vida é ruim, o quanto que ela não está pronta, o quanto que isso não está legal. É uma violência. Sim. Mas eu estou educando. Assim. Ainda sai de bom no fim, né? Não dá impressão que os pais têm essa missão de educar. Sim. E é muito difícil. Mas olha como eles têm que educar com esse lugar interior. Né? É muito complexo. E como é que fica a inveja quando a gente fala dessa ancestralidade, Kemi? Então, por isso que pra gente é tão complexo abordar, né? Porque eu percebo a mesma coisa, com a gente é igual. Quando tem aquela inveja interna na família, geralmente são os pais. Tá. E você já sabe muito bem, né, André, que a gente não pode romper com os pais. Na verdade, não significa que você tem que estar numa relação tóxica, abusiva, né? Mas tem toda uma questão de cultuar a ancestralidade que desaconselha que você tenha uma ruptura, você tenha um afastamento total. Então, geralmente, como é que a gente orienta, né, a pessoa? Você precisa manter, como eu digo, uma distância segura. Tá bom. Uma distância saudável. Perfeito. Né? Então, infelizmente, como diz o meu pai me ensinou isso, que a gente cresce e a gente entende que pai e mãe também têm defeito. Claro. Que pai e mãe atrapalham a gente, às vezes. Que acho que é a grande desilusão de todos nós, né? Nossa, e que era fundamental para as coisas andarem. Sim, porque eles eram o nosso mundo, nossos heróis, né? Sim. E aí, quando isso se rompe, o que eu faço da vida? Como é que eu fico órfão no mundo? Pra gente é muito importante entender isso. Bom, são seres humanos com X, Y, Z defeitos. Eu vou ficar ali batendo de frente? Não, porque não faz sentido, porque quem está no processo terapêutico é você, não é seu pai nem sua mãe. Perfeito. Né? Isso é uma coisa que eu falo para eles. Quem está na minha frente, tentando ser melhor, é você, não é a sua mãe, não é o seu pai. Né? Você não tem que educar eles, não é seu trabalho educar seu pai e sua mãe. Mas é seu trabalho você... compreender essa relação e levar da melhor maneira possível. E aprender a se defender de forma não agressiva, no sentido de ter que romper. Então, distância saudável. Muito parecido, né, com o processo terapêutico. Total. Né? Inclusive, eu uso essa expressão que eu nunca tinha visto alguém usar, distância saudável. Sim. Que é uma construção, eu acho que desse desenvolvimento. Você pensar, a distância saudável para você. Sim. Né? Eu não sei se o analista tem tanto apego em romper, tá? Talvez ele... Às vezes o analista... talvez... se precisar cortar o mal pela raiz, né? Talvez ele se apegue menos a isso e eu posso até repensar. Mas é mais no sentido, às vezes, eu acho que jamais o vínculo é 100% partido, e nem pode ser, na dimensão de que o arquétipo materno e paterno é muito potente. Sim. E se você rompe no sentido disso não ser bem resolvido, ser uma imposição de ruptura, eu acho que é um lugar danoso. Eu acho que pode até ter uma interrupção, muitas vezes, de fases, de contato, mas eu acho que é sempre um assunto em revisão. É muito difícil. Eu atendo, às vezes, pacientes que já estão com 50, 60 anos e têm pais vivos, eles estão em revisão sobre os pais deles. Já pode estar velhinho, assim... E mesmo a gente que se busca muito, claro, que busca terapia, espiritualidade, autoconhecimento, está sempre revisando, né? Sempre revisando. Muito importante. Agora, olha como o nosso tempo voou, né? Já estamos chegando aqui na reta final do nosso papo. E eu queria que vocês, né, cada um dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que queira falar... Como transformar a inveja em algo tão bom que não seja a nossa prisão? Eu vou começar para você acabar bem o nosso programa. Para não acabar mal, eu vou começar. Aí você resolve. Você me conserta em cima. Ele vai deixar a batata quente para você. É isso. Mas porque ela vai dar conta. Claro. Né? Eu não vou, então vou me limitar aqui. A pergunta ela é poética em si, né? Sim. A prisão, essa palavra é tão importante. Acho que a prisão é justamente quando eu não entendi que isso é um processo em que não há nenhuma possibilidade dele escapar de mim. Acho que em absoluto. Porque a ideia primitiva da destruição do outro,
mesmo que seja níveis mais inconscientes, mais fantasiosos, a ideia primitiva da destruição do outro interrompe o meu desenvolvimento em tamanha instância que eu só me sinto um pouco melhor porque eu vi alguém não tendo o que eu quero. Mas eu continuo não tendo. Né? E do contrário, a única chance de você também ter é talvez observando o mundo e aumentando seu repertório. Né? E eu acho que quando a gente olha as figuras mais folclóricas, por exemplo, famosos, me vem na cabeça o Ayrton Senna, sabe assim? Aquela coisa... Beyoncé. Emblemática. Aquilo fica tão num lugar meio endeusado que você até consegue se humanizar e deixar aquilo à parte. Mas quando é o seu vizinho se dando bem, o negócio pega. Quando é seu colega de profissão, né? Quando é seu irmão. Exato. Eu acho que é sempre um pensamento saudável para o paciente entender que não é porque o outro está ali que bastasse o outro não existir para que ele estivesse. Perfeito. Não, agora eu me perdi um pouquinho, Vitor. Não é porque... Volta a fita um pouquinho. Eu imagino assim, não é porque aquele personagem está naquela conquista que o fato de repente, ele não existir e não estar, significa que eu estaria no lugar dele. Sim. Faz todo sentido. Eu continuaria no lugar que eu estou. Né? Então, o sucesso do outro não ocupou um lugar que era seu. Né? Se você não está lá, é porque você ainda não trilhou o caminho para estar ali. E talvez nunca estará. Talvez nunca estará. E aí que faça disso um processo de individuação interessante para que você descubra até se é aquilo mesmo. Sim. Porque enquanto a gente não faz esse teste, de repente a gente fica na fantasia de achar que aquele lugar era o que eu queria. De repente, esse sonho não é meu, ou às vezes até mas de repente não é para isso, não é para essa prioridade, não é para esse momento. Então a revisão pessoal é sempre libertadora, porque essa energia densa da inveja, sem dúvida nenhuma, ela acontece, mas ela tem que ser dissolvida. Senão ela é uma arma fixa, uma corrente fixa, e que obviamente vai causar danos, enquanto o outro segue livre, né? Então, isso. Muito bom, excelente. E agora, Kemi? Vou falar, é bem parecido, né? Meu pensamento é muito parecido, é muito interessante, assim, que a gente por isso consegue... que conexões, né? Pronto, é isso. Não, perfeito. Mas acho que as pessoas entenderem, claro, cada um dentro do que acredita, cada um dentro, né, da sua realidade sociocultural, religiosa, mas entender que cada um tem o seu caminho. Cada um tem um destino a cumprir, né? A gente acredita nisso, tá? Então, o objetivo, na verdade, tem que ser você cumprir o seu caminho, que não vai ser o caminho do Vitor, que não vai ser, né, o caminho de outra pessoa, vai ser o seu caminho, e tentar cumprir ele da melhor forma possível, né? Então, quando você olha para você, para o seu caminho, para o seu ori, para o seu destino, você vai parar de se incomodar tanto com as conquistas das outras pessoas. E uma coisa muito, muito legal que o Baba King, né, o meu pai, fala, ele fala assim, você tem que querer ser o Ayrton Senna da sua vida. Sim. Você tem que ser a estrela da sua vida. Eu não quero que você seja o Bill Gates. Eu quero que você seja o Bill Gates da sua vida. Eu quero que você seja o melhor que você pode ser. Então, quando a gente entende isso, fica mais tudo mais leve e você consegue também celebrar os caminhos das outras pessoas. E já que a gente faz escolhas, né, antes de nascer, eu acredito muito, você foi bem esperta na sua escolha dos seus pais, né? Escolhi bem, viu? Nossa, olha aí, eu escolhi mesmo, sou fã. Bom, quem quiser entrar em contato com vocês, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, das suas redes sociais, Kemi também. Sim, perfeito. Bom, basicamente, meu trabalho está concentrado nas redes sociais e nos livros. Então, meu nome é Victor De Gasperi, o Instagram é VDeGasperi. E no YouTube é onde eu faço um trabalho mais parecido com esse que a gente está batendo papo, que a gente vai mais longe. Você tem podcast lá ou você faz sozinho? Não, são vídeos no estúdio só eu mesmo, uma reflexão, vou elegendo os temas e a gente desenvolve. Narcísico isso, né? Só eu. Agora mas não, imagina. É autoestima. Não, é autoestima, confiança. Autoestima. Não. É um lugar onde eu construo, penso em temas, desenvolvo ali em alguns tópicos e o nosso público constrói com a gente, né? Incrível. Então no YouTube eu me sinto à vontade que a conversa vai mais longe. E eu acho que para o trabalho que a gente faz, da espiritualidade, do autoconhecimento,
as pessoas nem querem ouvir o Vitor com outras pessoas. Quem tá lá quer ouvir o Vitor, quer ouvir a Kemi, quer ouvir o André. Então, eu acho que é interessante que a nossa mistura aqui hoje, por exemplo, produz algo que jamais seria produzido nas nossas individualidades. Sim. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim como as nossas individualidades produzem coisas específicas também, que é muito bom. Por isso que é um prazerzão estar aqui. E aí, então, também tenho 3 livros, O Amor nas 4 Estações, A Caminho das Estrelas e Nada Menos que o Amor. São livros... super poético, né? Qual foi o primeiro? O primeiro é O Amor nas 4 Estações. Isso é poético mesmo. É uma crônica, são crônicas sobre a vida. A Caminho das Estrelas já são bases que eu acho que são interessantes a gente refletir, já é uma visão do psicólogo. E Nada Menos que o Amor são visões também estruturais para relacionamentos. Legal. E sigo escrevendo, mas principalmente fazendo os vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram e tal. E você tem sua clínica? Eu atendo como psicólogo clínico, atendo online. Só online? Hoje você tem o seu consultório? Não, físico? Hoje só online. Atendi físico antes da pandemia, depois ficou livre. Todos nós, né? Você ainda atende presencial, né? A oftalmologia principalmente, porque não tem tem como, né? Exato. Mas os oráculos você atende presencial também? Atendo presencial e online. Tá bom. Que maravilha. Bom, e aí, como é que é o seu Instagram? Repete pra gente. Vide Gasperi. Tá, a gente vai colocar aqui também. Perfeito, Vide Gasperi. O pessoal seguir. Perfeito. E você, Kemi? Fala da sua clínica, fala do seu caminho com a espiritualidade, a religião, o tempo, fala tudo. Muito bom, maravilha. muito legal isso tudo. Bom, atualmente eu jogo búzios, né? E trabalho como Yalorixá e também como médico oftalmologista. Como oftalmologista, eu trabalho na nossa clínica, é uma clínica familiar, que fica aqui em São Paulo, só presencial, porque a oftalmologia não permite. Não permite, né? Podem encontrar no Instagram, @cirurgiacenter ou @abelezadoolhar. A gente está lá. Atualmente eu estou um pouco afastada, mas tem toda uma equipe, tem meus irmãos, né? Agora, como Yalorixá, eu auxilio o meu pai, o Baba King, no Odudua Templo dos Orixás, que fica em Mongaguá. Nós fazemos uma reunião mensal, tá convidado, viu, Vitor? Uma reunião mensal que é aberta ao público, recomendo, né? São todos muito bem-vindos para conhecer um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, de como a gente vive orixá ali no dia a dia. E eu trabalho com o oráculo, jogo de búzios, né, os 16 búzios, Ares de Logum. Jogo online e presencial aqui em São Paulo também. E na rede social eu tô meio a meio, acho que como médica, como Yalorixá, mas o meu Instagram pessoal é @DRA, doutora, né? Kemi Salami. Tá, tudo a gente junto. vai deixar aqui também. Então, quem quiser fazer alguma consulta, atendimento... Tudo pelo Instagram, né, gente? Isso. Eu estou imaginando que... Eu acho que não é possível, mas a minha pergunta inicial é assim... Aonde que você marca... Onde que eu marco um horário para tudo, né? No mesmo lugar... Dá vontade de querer fazer tudo, né? Vai sim, marca 5 horas ali, vai. Né? Mas acho que cada coisa... O consultório tem lá os equipamentos, né? O outro tem outro espaço, tá bom. Esse espaço separados. Vão ser 3 agendas separadas. Mas as pessoas não misturam, Kemi? Vai lá no oftalmo, querendo falar dos problemas? Não, com certeza. Antes de eu abrir a agenda para búzios, assim, para as pessoas, para o público, porque a gente aprendeu a jogar na infância, mas eu abri a agenda tem poucos anos. As pessoas iam no consultório e uma consulta oftalmológica, assim, objetivamente, ela dura 15, 20 minutos. A minha consulta era 1h30. E você boazinha, assim, ó, de Oxum, Libriana, enfim, ela não tem como pôr limites na gente, né? Não tem. Eu falei, olha, acho que é melhor eu abrir a consulta lá do outro lugar, porque vai ser mais funcional e também porque te dá esse espaço, né, de fazer outra abordagem, porque eu como oftalmologista fico num lugar que você tem que ser objetivo, né? Muitas vezes científico, né? Na maioria das vezes. Não tem muito espaço, né? E quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um papo muito bonito para mim, muito especial compartilhar esse momento também. Sejam sempre bem-vindos aqui.
de todas as formas que vocês quiserem. As portas estão abertas sempre. Muito obrigado. Eu me senti muito privilegiado de ter recebido o convite. Que bom, Vitor. E dobrei o privilégio de estar aqui, ter conhecido a Kemi é maravilhosa, eu sou fã, né? Porque aí, agora a gente tá falando no final do papo. Putz, que prazer, que presente. Que bom. Quanto mais eu conheço gente inteligente, mais eu não sei nada. Mas eu percebo isso, que eu não sei nada. A gente tá sempre aprendendo, né? Então hoje eu aprendi um pouquinho mais, estou feliz. E a gente com você também. Muito obrigado. Demais, foi incrível. Muito obrigada, uma alegria imensa, aprendi um monte também e fico feliz de ver que a gente consegue fazer tantas conexões, né, entre o que a gente acredita e outros conhecimentos. Claro. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos, tá? Obrigado. Valeu. Acho que no papo de hoje a gente entendeu que dá para transformar a sombra em luz e que para a gente ser mais feliz a gente pode encher a nossa vida de propósito, de gratidão. E isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que a gente não perceba mais o outro como um inimigo e que cada um tem o seu próprio caminho. Então que você fique sempre conectado, como eu disse no início do nosso bate-papo, com o seu melhor e que você siga com o seu melhor na vida para se realizar, para ser mais feliz, para espalhar a luz por onde você passar. Até o próximo episódio.